Olá, meus amigos, povo santo, povo amado de Deus, graça e paz sejam convosco, e que o nosso Pai, o nosso Deus amado, o nosso Deus de amor, nesse exato momento vos abençoe poderosamente com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. É uma grande alegria, uma vez mais, estar aqui para juntos, no dia que se chama hoje, estamos fazendo aquilo que o Senhor nos diz, através do salmista, no Salmo de número 1, que diz: bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite, porque ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. Assim somos todos nós que, pela bondade do Pai Celestial, estamos de pé no dia que se chama hoje. Quero convidar a você a ficar comigo, é uma rápida palavra, e no final desta palavra eu estarei orando a Deus, ao Pai Santo, Pai Celestial, como Ele mesmo diz que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Talvez você está passando por um problema, na hora da oração o Espírito de Deus pode te visitar e pode te libertar e pode te curar e pode abrir uma porta que está fechada. Talvez você conhece alguém, um parente, um ente querido que está passando por um problema desse. Quem sabe você tem aí uma foto dele, ponha essa foto no momento da oração. Essa foto será representada a pessoa da qual está passando por um problema, e o nosso Deus, que é poderoso, pode, pelo poder da oração, restaurar, libertar, abrir porta, trazer soluções, porque o nosso Deus é um Deus de milagre. Louvado seja o nome de Jesus. E eu quero abrir aqui a Bíblia, quero te convidar a vir comigo no Salmo, o verso de número 20, aonde nós estaremos lendo a palavra do Senhor, que assim nos diz: e enviou a sua palavra, e os sarou, e os livrou das suas destruições. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. O nosso Deus é um Deus de maravilha, é um Deus de milagre, é um Deus que não tem prazer no sofrimento, é um Deus que tem prazer na nossa alegria, como diz a sua palavra, que a alegria do Senhor é a nossa força, porque o Senhor nos criou para reinar, para viver uma vida de abundância, uma vida de paz, uma vida de prosperidade, uma vida de amor, uma vida de comunhão, uma vida quieta, tranquila e sossegada na alegria do Senhor. Queridos e amados irmãos, quando o salmista, aqui no salmo referido, ele diz que o Senhor enviou a sua palavra e os sarou, os livrou de todos os seus males, de toda a sua destruição. Um Deus de misericórdia. Ele está exatamente falando de quando Deus tirou o seu povo ali da terra do Egito, como o Senhor havia feito uma promessa ao nosso pai da fé, Abraão, que ele daria descendência a Abraão, que povoaria toda a terra, todo o planeta. Quando o Senhor faz a sua promessa e manda Abraão olhar para os céus, e se fosse possível que ele contasse as estrelas, mandou que ele olhasse as areias da praia
e contasse ali cada grão de areia, se isso fosse possível, porque assim seriam os seus descendentes. E os descendentes de Abraão, através de Isaque, o filho da promessa, povoou a terra. E o Senhor prometeu que daria uma terra à sua descendência, uma terra que mana leite e mel, mas que primeiro o seu povo iria ser escravo de uma nação e que seria afligido por um período de 400 anos, mas que depois o Senhor os libertaria, os levaria para esta terra, a terra de Canaã. Louvado seja o nome de Jesus, e Deus cumpre a sua promessa, tirando o seu povo da escravidão do Egito, das mãos de Faraó, com poder e grande glória, fazendo maravilhas através das 10 pragas que ele enviou ali no Egito. Depois da última praga, que foi a praga da morte dos primogênitos, quando morrem todos os primogênitos da terra do Egito, dos animais, dos homens, e morre o primogênito de Faraó. Faraó não suporta e permite que aquele povo saia e vai para a terra que o Senhor estava os conduzindo. E eles saíram e levaram as suas riquezas, o ouro, as joias do Egito, e foram conduzidos através do servo chamado Moisés, da qual o Senhor tinha dado uma missão de levar aquele povo, introduzir na terra que mana leite e mel. Mas quando atravessaram o Mar Vermelho, debaixo do grande poder de Deus, quando o Senhor ordena a Moisés que tocasse com seu cajado nas águas, e quando Moisés, obedecendo a voz do Senhor, toca com o cajado, o mar se abre e toda aquela multidão, mais de 3 milhões de pessoas, atravessa em terra firme, e logo vem o exército de Faraó e o povo santo do Senhor, os descendentes de Abraão, acabaram de atravessar, e manda que Moisés estenda o cajado e as águas se fecham, e Faraó com todo o seu exército pereceu pelas águas do Mar Vermelho. Louvado seja o nome de Jesus, e Deus promete levar aquele povo. E quando aquele povo atravessa o Mar Vermelho, o Senhor agora manda que Moisés chamasse aquele povo, porque o Senhor queria fazer uma aliança com eles, para que eles pudessem conhecer esse Deus de amor, este Deus tão maravilhoso, que havia os resgatado, os libertando da escravidão, da terra do Egito. E o Senhor chama Moisés e leva Moisés até o monte, e o Senhor faz uma aliança com aquele povo, e Moisés ordena aquele povo que não aproximasse daquele monte, porque o Senhor ia usar o seu poder, a sua glória, a sua majestade. Havia ali um poder muito grande, e as pessoas que chegassem próximo daquele monte seria destruído pela glória de Deus que estava ali naquele lugar. Então o Senhor, ele chama o seu povo, e ele falava, e diz o texto sagrado, que a voz de Deus era como a voz de um trovão. Você imagina, você tem a ideia, você conhece na força do trovão, quando você está no seu quarto, no apartamento, na sua casa, ou que você está dentro do seu carro e que você vê o trovão e que ele faz um barulho ensurdecedor que chega a tremer dentro do nosso ventre. Talvez a cama em que nós estamos, você sente ela vibrar pela força da voz de um trovão. Foi assim que Deus falou com aquele povo ali daquele monte, aonde havia raio, fumaça, que tampou todo aquele monte. E o Senhor então começa dizendo para aquele povo, o Senhor se identifica, para aquele povo saber que havia um Deus poderoso, um Deus forte que os amava, e que estava levando aquele povo para cumprir a sua promessa feita ao patriarca Abraão. E Deus então começa
fazer esta aliança com este povo. E o Senhor se identifica dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus, que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, e não fará para vós imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima nos céus, na terra ou debaixo da terra, ou nas águas. Não te curvarás a ela, nem lhes darás culto, porque eu sou o Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem, mas que uso de misericórdia até a milésima geração daqueles que me amam, daqueles que guardam os meus mandamentos. Portanto, o Senhor seu Deus não os terá por inocente, aquele que tomar o seu santo nome em vão. Meus queridos, meus amados amigos, irmãos que nos acompanham agora através das suas redes sociais, queridos, este povo ouviu a voz de Deus falando como se fosse uma voz de um trovão, e aquele povo ficou apavorado de ouvir o Senhor falar com eles, chamando eles, fazendo uma aliança com eles, porque embora eles fossem descendentes do patriarca Abraão, do nosso pai na fé, eles haviam sido criados numa cultura pagã ali dentro da terra do Egito, até o dia em que o Senhor levanta o seu mensageiro Moisés e chama Moisés e manda que Moisés fosse libertar aquele povo daquela escravidão. Eles ouviam falar do Deus de Israel, mas na verdade não os conhecia. E o Senhor se quis fazer conhecido deste povo, e o Senhor fala com eles com voz audível, fazendo uma aliança, convidando eles para fazer esta aliança. E eles viram as maravilhas que o Senhor realizou na terra do Egito, o poder de Deus. Eles viram o Senhor abrir o mar vermelho e fazer com que as águas se afastassem, e fez um caminho no fundo do mar, e eles puderam passar com segurança. Agora o Senhor chama eles para uma aliança e faz uma aliança com eles. E todas essas palavras proferidas pelos lábios do Senhor foram impregnadas em pedras através do próprio dedo de Deus. Deus escreveu em tábuas de pedra, dando como uma aliança os seus mandamentos, e manda que Moisés descesse e trouxesse essas pedras e entregasse os filhos de Israel como estatuto perpétuo daquela aliança que fora celebrada com o Criador dos céus e da terra. Porém, Moisés aproximou muito de Deus, e a glória de Deus brilhava como o sol na sua força sobre Moisés. E Moisés ainda permanece por 40 dias e 40 noites ali naquele monte. E aquele povo que viu o poder de Deus, a glória de Deus, muito distante daquele monte, quase foi destruído pelo poder de Deus. E ele sabia que Moisés estava naquele monte de onde o Senhor falava. E como se passaram 40 dias sem notícia de Moisés, eles imaginaram que Moisés não havia suportado e morrido. Então aquele povo começa a reclamar e murmurar, e pediu o irmão de Moisés, Arão, que fizesse um Deus que fosse diante dele. E eles insistem pedindo que queria um novo Deus. Meus queridos, veja quem é o ser humano. Quem sou eu e quem é você? Como que nós somos falhos, insensíveis, desobedientes à voz do Criador? Ouviram o Senhor se identificar, falar como a voz de trovão: eu sou o Senhor seu Deus, que os tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim.
Não fará para vós imagem de escultura, nenhuma semelhança que há em cima no céu, na terra, nas águas e debaixo da terra. Não te curvarás a ela, nem lhes darás culto. Todos ouviram o Senhor advertir que não os fizesse isso. E quem foram esse povo? Foi aqueles que presenciaram as maravilhas de Deus, como que Deus os libertou da terra do Egito, como que Deus abriu o mar vermelho, como que Deus cuidou, como que Deus falou. Agora, na sua ignorância, na sua cegueira espiritual, pede que faz um Deus de fundição, desobedecendo a voz que acabaram de ouvir. E Arão cede à pressão daquele povo e faz um bezerro de fundição. Manda que todos tirassem os seus pendentes de ouro, os brincos, e fez ali um bezerro, adorando aquele bezerro, fazendo uma grande algazarra. O sábio Salomão diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Moisés estava com o Senhor ali no monte, não estava vendo, mas o Senhor estava vendo o que estava fazendo aquele povo. E o Senhor manda, disse: Moisés, desce, porque aquele seu povo corrompeu. Rebelaram contra mim, Moisés. E quando Moisés chega e ele presencia aquele povo naquela orgia, adorando um bezerro de fundição, a Bíblia diz que Moisés, dos nascidos de mulher, nunca houve um homem mais manso do que Moisés, e depois de Moisés nunca haverá outro igual. E Moisés ficou tão irado que ele pegou as tábuas da lei que o Senhor tinha dado e quebra aquelas tábuas, lança aquelas tábuas no chão e quebra aquelas pedras, porque ele considerou que aquele povo não era digno de ter um Deus tão amoroso, um Deus tão maravilhoso. E ele quebra as tábuas daquela lei e joga por terra. E Moisés fica indignado com aquele povo. E Moisés chama os filhos de Levi e manda que entrasse nas tendas e que matasse, cada um matasse o seu irmão, o seu amigo, o seu companheiro. E só naquele dia 23.000 pessoas morreram por causa daquele pecado, daquela idolatria. E Deus torna a chamar Moisés, e Moisés chega perto do Senhor e diz: Senhor, perdoa esse povo. E o Senhor está virado, o Senhor estava indignado com aquele povo. E Moisés, com aquele amor, ele diz: Senhor, se o Senhor não perdoar esse povo, então o Senhor risca também o meu nome, me tira também da sua presença. Moisés intercedeu por aquele povo rebelde, aquele povo desobediente. E o Senhor manda que Moisés conduza aquele povo e leva até aquela terra que ele havia prometido, a terra que mana leite e mel. Queria enviar um anjo para ir com Moisés. E Moisés disse: Senhor, se a sua presença não for conosco, se a sua presença não for comigo, então não nos faça sair daqui. E Moisés suplicou, lembrou o Senhor através da aliança que ele tinha feito com Abraão, que ele prometeu que ele daria a terra de Canaã aos descendentes de Abraão, que ele os introduziriam naquela terra que mana leite e mel, que ele iria tirar da frente dele os seus inimigos, os cananeus, os fariseus, os jebuseus, e ia desapropriar aquelas terras e dar aquelas terras aos filhos da promessa. E o Senhor então diz para Moisés: então assim eu farei, a minha presença irá contigo.
Porque o Senhor não queria ir com Moisés. Porque ele disse para Moisés que aquele povo é um povo de dura serviço, um povo rebelde, um povo desobediente, um povo obstinado para aquilo que é mal, e que eles fatalmente iriam pecar contra o Senhor e o Senhor os destruiria. Por isso o Senhor não queria estar presente. Mas o Senhor faz com que aquele povo peregrinasse por um período de 40 anos ali naquele deserto. E o Senhor os cuidou e os alimentou, e aquele povo gerou outro povo para que pudesse entrar naquela terra. Porque aqueles que profanaram a aliança, porque aqueles que pecaram contra o Senhor, morreram no deserto, exceto Josué e Calebe, entraram na terra que o Senhor havia prometido dos que saíram da terra do Egito. Até mesmo Moisés foi impedido de entrar, por causa que Moisés fez algo que desagradou o Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor mandou que Moisés ferisse uma rocha, que aquela rocha ia jorrar água para matar a sede daquele povo. E Moisés feriu a rocha, e a rocha jorrou água, nasceu uma fonte, um grande rio, que alimentou mais de 3 milhões de pessoas. E aquele povo sai daquele local e chega no lugar onde não havia água, e a rocha os seguia, acompanhava. Aquela rocha estava ali, mas não estava jorrando água. E o povo murmura contra Moisés. Moisés se ira contra aquele povo e clama ao Senhor. O Senhor ordena a Moisés: Moisés, ordena a rocha que jorre água. O Senhor deu uma ordem para Moisés para falar para aquela rocha que fizesse com que nascesse um grande rio que jorrasse água e matasse a sede daquele povo. E Moisés está virado, desobedeceu a voz do Senhor, e como feito anteriormente por ordem do Senhor, ele feriu a pedra, ele bateu com a vara naquela pedra, e a pedra ele bateu com a vara naquela pedra, ele feriu a pedra com a vara, e a pedra produziu água e matou a sede daquele povo. Mas o Senhor disse: Moisés, porque foste desobediente à minha voz, você não entrará na terra prometida. E Moisés desejava muito ver essa terra, mas por causa da desobediência ele não pôde entrar. E o Senhor leva Moisés próximo da terra. Os seus olhos viu o lugar da terra de Canaã. Coloca Moisés num monte alto e mostra: Moisés, olha lá a terra da promessa, é aquela lá, Moisés. E Moisés suplicou e pediu a Deus, e o Senhor disse não. Só por essa atitude de Moisés, de desobedecer à voz do Senhor. E hoje, meus amados, nós temos ouvido nas congregações por onde nós congregamos, por onde nós andamos, que aquilo foi no Antigo Testamento, que hoje o Senhor já aplacou a ira de Deus. Mas o escritor aos Hebreus nos afirma categoricamente que Deus, Ele é o mesmo ontem, amanhã e o será eternamente. Ele é advogado hoje, mas Ele será o justo juiz, aquele que julga retamente. E o escritor aos Hebreus diz para quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus, que nenhum de nós venha endurecer o nosso coração, como aquele povo endureceu o coração contra Deus, que foi desobediente, que o Senhor usou do seu poder e mandou praga,
fez com que a terra os engolisse vivo por causa das suas murmurações. E eles morreram ali no deserto e não puderam entrar na terra da promessa, na terra que Deus havia prometido. E que nenhum de nós, por causa da dureza do nosso coração, por causa da nossa desobediência, venhamos fazer como esse povo e não poder entrar na nova Jerusalém celestial, da qual o Pai tem preparado para mim e para você. Pensa nisso no dia que se chama hoje. E eu quero terminar esta palavra com uma palavra que o Senhor Jesus sempre proferia quando ele terminava de trazer um ensinamento para os seus discípulos e para a multidão. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você, te dá sabedoria, te dê discernimento, intimidade e relacionamento com Deus. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe e te dê discernimento, sabedoria e força para ser obediente ao Senhor até o dia em que você o encontrar com Ele lá na glória, até o dia em que Ele te chamar para estar com Ele lá na glória. Assim como foi Josué e Caleb, que foram fiel, obediente e temente ao Senhor e puderam entrar na terra da promessa. Que naquele dia, quando você ouvir a voz do Senhor te chamando para subir, que você só atravesse uma porta e entre na nova Jerusalém, da qual está preparada para que todos aqueles que buscam, que amam e que adoram o Senhor passe a eternidade com Ele. E eu quero neste momento orar ao Senhor. Vamos falar com o Pai. Você que necessita intervenção do poder de Deus, você que tem um ente que precisa de uma intervenção do poder de Deus, um livramento, uma cura, abrir uma porta, apresente essa pessoa diante de Deus. Quem sabe você tem uma fotografia que possa estar representando esta pessoa. E eu quero neste momento unir a minha voz e a sua, e nós iremos orar ao Pai. Pai querido, Pai santo, Pai amado, graças te dou, Senhor, dos céus e da terra, Criador do universo e tudo que nele há, que pelo poder da tua palavra foram criados quando o Senhor disse haja, e aquilo que não existia pelo poder da tua palavra veio a existir. A tua palavra tem poder. Ó querido e soberano amado Senhor, Deus meu e Rei meu Salvador, meu Mestre, meu Rei, Senhor Jesus, Filho do Deus vivo, graças te dou por o Senhor ter tomado o nosso lugar ali naquela cruz. Graças te dou por todos esses que agora oram comigo nos quatro cantos deste planeta, onde que chegar a minha voz, que chega o poder restaurador do teu Santo Espírito na vida desses que agora nos acompanham. Aquele, Senhor, que está enfermo, o Senhor é aquele que o cura, o Senhor é o médico do médico. A tua palavra nos diz que o Senhor foi ferido para que nós fôssemos sarados. O Senhor já venceu essa enfermidade, encravou ela ali na cruz e triunfou de todo o poder da morte. Querido Deus, eu te peço, Senhor, por aquele que está oprimido. A tua palavra diz que o Senhor é aquele que vem libertar os encarcerados das prisões. Liberta, Senhor, agora esta pessoa que está presa nos seus pensamentos, aquela pessoa, Senhor, que está amargurada, aquela pessoa que está, Senhor, cheia de ódio no seu coração, cheia de mágoa no ressentimento, que está presa nesse sentimento destrutivo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, lança por terra, quebra agora esta algema, esta cadeia, coloca essa pessoa em liberdade. Pai, aquele que está preso nos vícios, no pecado, o seu sangue
purifica de todo pecado. O Senhor já derramou o seu sangue, o Senhor já venceu o pecado ali naquela morte. A tua palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará, e aquele a quem o Filho libertar, verdadeiramente serás livre. O Senhor é o libertador do seu povo. Liberta, Senhor, agora dessa cadeia maligna, Senhor, que tem escravizado este homem no pecado, esta mulher no pecado, esta vida no pecado. Arranca-o, Senhor, com teu poder, em nome de Jesus é que eu estou te pedindo. Cura, Senhor, o que está enfermo. Abre as portas, Senhor, do emprego, do trabalho. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é um Deus provedor, que supre todas as necessidades do seu povo, através da pessoa bendita do seu amado Filho, Senhor Jesus. Entra, Senhor, com provisão nos lares, Senhor, nas famílias, Senhor. Quebra, Senhor, a inimizade, Pai. Oh, Senhor, converta os filhos aos pais dos filhos. Abençoa, Senhor, as famílias, Pai. Leva a tua paz, leva o teu amor, leva a tua misericórdia. Querido Deus, envolva-os, Senhor, com a tua glória, com o teu poder e com a tua majestade. E a tua paz venha reinar em cada vida. É o que eu te peço, e desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado por ter estado comigo uma vez mais aqui no canal Missão Palavras Vivas. Eu quero agradecer do fundo do meu coração pela sua companhia comigo aqui no canal. E peço a você, se você ainda não está inscrito aí no canal, inscreva aí no canal, deixa o seu comentário, o seu pedido de oração. Vamos caminharmos juntos, interagindo uns com os outros. Você deixa aí a sua mensagem, eu respondo, e a gente vai caminhando e levando esta mensagem do Evangelho aos corações de todos aqueles por quem o Senhor Jesus entregou a sua vida ali naquela cruz. Eu sou Francisco Ribeiro e esta foi mais uma mensagem aqui do canal Missão Palavras Vivas. Um forte abraço, fiquem na paz e que o Senhor os abençoe. Deus os guarde em seu amor. Um forte abraço. Deus os guarde e os proteja e os livre de todo mal.